São mil razões pra tentar construir, persistir. Eu sei que Deus está aqui. A vida não é fácil, não vou lamentar. O tempo não para, tenho que lutar. São mil razões pra tentar construir, persistir. Eu sei que Deus está aqui. A vida não é fácil, não vou lamentar. O tempo não para, tenho que lutar. Mil razões. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha gente de Esteio. Novamente no nosso encontro da cozinha da vovó. Com muito prazer, pela nossa Rádio Destaque, Rádio TV Destaque. Contando hoje com a presença da minha amiga e professora Bernadette Pisoni. Aqui. Está ligado. Está ligado? Eu acho que não. Alô? Então, Bernadette, faça as tuas considerações iniciais, porque nós temos muito o que conversar hoje. É uma conversa, não é uma entrevista, tá? Fica à vontade, o programa é teu. Boa tarde. Eu recebi esse convite da Dulce, da minha amiga Dulce, para vir hoje falar sobre alfabetização. Para mim falar sobre alfabetização. Então, faz muito tempo que eu alfabetizo. Eu comecei com alfabetização na escola, depois eu fui para matemática e hoje eu estou de novo na alfabetização. Quando eu comecei a alfabetizar, a gente não alfabetizava como hoje, com o lúdico, né? Era a alfabetização tradicional, bem diferente de hoje. A criança começava a se alfabetizar com 7 anos, e se ela chegava no final do primeiro ano, que era na primeira série, que eram 7 anos, ela não sabia ler, ela reprovava. Hoje, ela já entra com 6 anos no primeiro ano, e a alfabetização não é mais nada decorado, não é mais nada do tradicional. A alfabetização hoje é bem lúdico, é brincando, que a gente aprende. E ela tem 2 anos para se alfabetizar agora. Ela chega no final do primeiro ano, e daí ela tem mais... Aliás, não são 2, são 3, na verdade. Mas a gente está lutando para que esses 3 se tornem 2, porque está muito difícil chegar lá no final do segundo ano e não ler ainda, né? Daí vai lá para o terceiro ano e ainda não está lendo. Então, a gente está vendo se a criança consegue se alfabetizar no final do segundo ano, e não no final do terceiro ano. Mas a mudança foi grande, né? Desde o tempo que começou até agora, houve muitas mudanças, né? Muito. No sistema. Sim, muito, muito. Daí veio... teve o construtivismo, que daí... eu não gostei muito do construtivismo, que a criança podia fazer o que ela queria. Eu achei um pouquinho meio bagunçado. A criança escrevia como ela queria, sabe? Então, também não é. Eu sempre procurei fazer meio a meio, sabe? Nunca nem tão tradicional e nunca nem tão construtivismo, né? Porque senão a criança, tu tem que direcionar. Mas vocês estão sempre num treinamento quase que pleno, né? Porque são muitas mudanças, né, Dete? Muitas. A gente teve o pacto, agora se chama PENAIC, né? Que foram 4 anos de curso também, né? Que a gente ganhou. Aí que veio essa do lúdico, que se transformou tudo em lúdico, que daí foi o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. 3 anos para alfabetizar. E agora Agora estão querendo mudar novamente, que sejam 2 anos, né? Porque também não foi muito bom. Não é o que a gente quer reprovar, mas a gente quer fazer com que a criança aprenda em 2 anos, que é o suficiente. Antes era o pré com 6 anos. Agora, as crianças deveriam ir para o pré com 5. Só que, infelizmente, muitos pais não levam a criança para o pré com 5 anos. Ou então, muitas vezes, no pré... Eu não sei o que está acontecendo. Eu recebo crianças que nunca pegaram a tesourinha, sabe? Nunca pegaram um lápis. Então, parece assim que está ficando um pouco difícil. As crianças estão muito no celular,
com muitos jogos eletrônicos, né? Então ele tem muita dificuldade de chegar perto desse material do concreto. É que eu acho assim, que eu considero, não sei, eu sou leiga no assunto, né, mas eu acho que considero assim, que é um avanço por um lado, um avanço muito grande por um lado, e já na escola existe uma dificuldade para as professoras, né, e se entrosar essa diferença entre o que é o real e o que é o virtual, né, não sei se é assim. E a gente depende muito, eu sempre faço uma didática com os pais, na primeira reunião, eu sempre faço a didática da bala, eu dou uma bala para eles e peço assim, vamos tirar o papel da bala só com uma mão, primeiro, né? E daí eles tentam, e depois agora com as duas. E pergunto, o que é mais fácil? Abrir a bala com uma mão ou com as duas? Porque eles sempre respondem com as duas. Então eu digo que uma mão é a escola e a outra é a família. Então, as duas caminhando juntos é mais fácil. Ah, com certeza, né? Então a escola precisa da família e vice-versa. Eu sempre peço ajuda deles, sabe? Porque não adianta eu sozinha, a escola sozinha, querer ajudar uma criança. Eles têm que me dar esse retorno. A gente tem que caminhar junto, tem que ajudar, porque ali eu tenho muito pouco tempo com eles. E é bem complicado, é bem difícil, porque chega na segunda-feira, eu tenho aquele momento da rodinha, sabe, com eles, e eu digo, o que vocês fizeram no final de semana, na hora da novidade? A maioria, eu brinquei no celular do meu pai. Ninguém andou de bicicleta, sabe? Ninguém brincou, pulou amarelinha, sabe? Ninguém fez nada. Eu joguei play. Então está faltando isso, porque eles precisam o equilíbrio, a lateralidade, eles não brincam mais, sabe? Eles não têm isso. Para quando vai ali para o caderno, para as letrinhas, para aprender, sabe? Aí os pais chegam, prof, mas ele não quer sentar na mesa para estudar. Mas não é mais essa coisa, vamos estudar. Vamos ler placas na rua, vamos descobrir as letrinhas de outra maneira, sabe? Porque me diz uma coisa, qual é a tua sensação, assim, de tu ver uma criança alfabetizada? Deve ser uma coisa gloriosa, né? É muito bonito. Porque tu abre os olhos para o mundo, para a vida, né? Às vezes tu não te dá conta, porque é de um dia para o outro. Numa semana, às vezes tu está preocupado, assim, mas aquela criança ainda não conseguiu, não despertou, né? Aí na outra semana tu vai ver assim, ele já está lendo. E o lendo, para mim, não é ler como um adulto está lendo, como um adolescente. Eu ler, para mim, é a palavra bola. Ou a palavra ai, para mim já está lendo. Semana passada, o que eles mais dizem é eu não sei ler. Aí eu perguntei assim, o que é ali? Aí ele me disse, ai, mas como que tu não está lendo? Sim, já está juntando letras, já né? Sabe? Então, formando sílabas. E o exemplo que eu dou para eles é assim, ó, vocês nasceram caminhando? Não. E o que o pai e a mãe fez com vocês para você aprender? Deu a mão, e cada um vai dizendo. Ler é a mesma coisa, escrever é a mesma coisa, a gente tem que ir devagarinho. Eu digo assim, ó, se o pai e a mãe amarrassem vocês numa cadeira, vocês iam aprender a caminhar? Não. E ler e escrever é a mesma coisa, tem que ir treinando, tem que ir devagarinho, sabe? Então é todo um processo, porque eles chegam ansiosos, eles querem ler e eles querem escrever, sabe? Eles chegam ansiosos, eles ficam naquela ânsia, sabe? Então a gente vai devagarinho, eu vou mostrando esse lado para eles. Não é de uma hora para outra. Eu também aprendi assim devagarinho como vocês. Porque para eles ler ai, oi, ui, para eles não é ler. Para eles é pegar um livrinho e sair lendo o que tem ali, sabe? Então é uma ansiedade muito grande que eles têm para ler. Mas é muito bonito. Assim, é trabalhoso, é cansativo, mas é bonito, porque tu aprende, tu ri. Eu aprendo muito com eles, muito a cada dia. Sim, a criança é um ser... É uma descoberta, uma especial, né? Tu te diverte, assim, ó, às vezes tu tá ali falando sério com ele, sério. Qualquer coisa que tu diz, sabe, vai chamar a atenção de qualquer coisa. Por exemplo, assim, ó, eles aprontaram no recreio e aí eu cheguei, a diretora veio me contar e eu disse assim, amanhã quem correr no recreio, quem brincar, não sei o que eles brincaram lá e estavam se dando soco. E eu disse, amanhã quem aprontar de novo vai ficar sentado na pracinha. Aí o menino levantou a mão e disse assim, prof, mas eu acho que não vai dar certo esse castigo. Eu disse, por quê? Porque não vai ter banco que chega. Então ao mesmo tempo... Eles se surpreendem a gente, né? E os pais? Os pais participam? Como é que está? Pela função de que tem que trabalhar. Que às vezes o celular é uma coisa assim, eu vejo pelos meus lá. Que o celular...
A mãe chega em casa cansada, tem que fazer uma série de outras atividades, e o celular parece que é a salvação da lavoura, né? Era pai. É. Então, é aquela coisa assim, os pais participam contigo, ou como é que tá? Mais ou menos, assim, ó, tem pais que colaboram, que estão bem conscientes, sabe? Agora que nem eu comecei a mandar temas, aí tu começa a entender, eu mando livro, mas assim, tu começa a entender a criança mais. Porque eu sempre mando o tema e aí eu digo para eles assim, a função do tema é mais para ter aquele momento pai-criança, sabe? Para isso, a integração pai-criança, sabe? E daí eu vejo por que a criança às vezes não entende aquilo que eu falo? Porque tem pais que não entenderam o que era o tema. Por exemplo, um tema da semana passada era para recortar umas figurinhas e colocar na ordem decrescente, do maior para o menor. E de uma mesinha de 6 crianças, só um que entendeu. A maioria colocou do menor para o maior. E aí, sabe, adultos fizeram isso. E aí, como é que eu vou querer que uma criança entenda o que eu digo, sabe? Então, tem dificuldade ali, sabe? Muitos acham que, mas o meu filho não sabe fazer sozinho, como que tu vai mandar tema? E devagarinho a gente vai fazendo com que eles entendam. A maioria dá celular, eles mesmos dizem, prof, meu filho não fica quieto, eu dou celular de noite, para ele se aquietar. Pouquíssimos leem um livrinho de noite, que é uma coisa muito importante, ler um livrinho antes de dormir. Muito, muito incentiva a leitura, poucos fazem isso. Eu fazia sempre a sacola da leitura, cada um levava para casa, em 3 dias eu dava para cada um a sacola da leitura, com 5, 6 livrinhos dentro, escolhia um, depois vinha e me contava, né, historinha. Aí tinha um quadro na parede e pintava, sabe, quem sabia contar a historinha, pintava de verde, amarelo e vermelho. Eu peguei as cores da sinaleira, do semáforo, né? E daí, claro, ninguém queria pintar de amarelo, de vermelho, né? Mas não deu certo também, porque começaram a reclamar que não tinham tempo, uns não liam, daí começou a pintar, sabe? Era muito frustrante para as crianças, também não deu. Começaram a perder os livros, acabou dando em nada. Então, depende de cada pai. Assim, tá meio a meio, sabe? E as crianças mesmo dizem, minha mãe não tem tempo, meu pai não tem tempo. É bem, sabe? É bem complicado, né? É complicado, até assim, o material, eu digo para eles, para os pais, vocês têm que apontar os lápis deles, têm que olhar o material e ensiná-los a organizar o estojo de vocês todos os dias. E mesmo assim, tem lápis sem ponta, sabe? Às vezes de manhã cedo eles vão apontar o lápis. Lá devagarinho eles vão aprendendo. Por isso que eu vejo que você tem uma dedicação tão grande, eu vejo assim, que eu fiz questão de te convidar, pelo teu cuidado em entrosar pais e filhos e os trabalhos, e é sempre uma coletividade, né? Tu trabalha com o coletivo mesmo, Sim. né? Mas o individual também é importante, Também, muito importante. Porque tem casos e casos. Eu não sei se o teu colégio trabalha com inclusão, a gente estava falando agora há pouco, né? A respeito, né? Se precisa, se bem criança, a gente não tem assim, tu não tem uma professora para isso, sabe? Para acompanhar essa de aula. Mas a gente faz, sim, a gente já recebeu, que nem eu te falei, o ano retrasado, eu tive 2 alunos pela primeira vez, até tu descobrir porque que as crianças não tinham laudo, foi bem difícil. Agora, 2 anos depois, a gente conseguiu um laudo para a menina, né? Então foi bem difícil, porque o primeiro ano é uma caixinha de surpresa, tu não sabe o que tem ali, tu faz a entrevista com a mãe não diz, e aí tu vai vendo. Então eu tive essa menina, ela ia para baixo da mesa, ela gritava a hora que ela queria, ela só riscava, sabe? Ela não produzia nada, mas eu via que ela ia conseguir se alfabetizar, porque do nada ela lia as vogais quando ela queria. O menino, ele não podia ter contato com nenhuma menina, ele agredia, ele gritava, ele não sabia ir ao banheiro sozinho, era muita dificuldade, sabe? E aí, o que acontece? Aí a turma se agita. Então, eu tive uma das piores turmas, assim, no sentido de agitada, sabe? Eu acho que em todo o tempo que eu trabalhei com criança, foi bem difícil. E depois, no segundo ano, que eles conseguiram laudo, o menino ainda não tem laudo,
O menino, a gente soube depois que a mãe, aconteceu um problema lá, a mãe disse que o menino não falava. O menino falava, o menino não ouvia. Até hoje ele não tem laudo, mas ele não conseguiu se alfabetizar, ele já está no 3º ano, não conseguiu se alfabetizar. Mas a gente não tem ninguém que te ajuda na sala. A gente é obrigado. Mas o Estado dá condições para que se faça um trabalho mais... No papel, sim. No papel tem que o Estado dar. Mas... Não, porque nós aqui no município de Esteio, a gente tem essa... É, o município dá. O município é bem equipado nesse sentido. A gente tinha uma professora na escola que atendia a todas as escolas estaduais, né? Mas aí ela não está mais na nossa escola, mas para isso tinha que ter um laudo para atender os alunos. E como os alunos não tinham laudo, e ainda era 1 hora cada não sei quanto tempo, né? Mas na sala de aula, como as escolas municipais têm, alguém que acompanha, nós não temos isso. Que pena, né? Isso é uma lástima, eu sei que né? o município tem, o de Sapucaia também, tem um atendimento ótimo, mas o Estado não tem. Aqui nós temos mas no papel, o Estado tem. Até teve uma reportagem no SBT, acho que uns 15 dias atrás, de uma escola municipal, e eu acho que todas as outras devem ter esse tipo de conteúdo, assim, da Flores da Cunha, Escola Flores da Cunha, que até quero ver se trago alguém para conversar aqui, sobre a inclusão. Um trabalho maravilhoso que foi visto em todo o Brasil, né? Uma coisa bonita de se ver. E é uma pena que os pais cheguem com esse tipo de constrangimento para os professores, facilitaria, né? Nós até temos alunos, eu sei que tem no 5º ano, tem um aluno que ele ainda está silábico, pré-silábico, uma coisa assim, ele chegou de São Paulo, parece. Tem no 3º ano, também no 4º, tem alunos que ainda não estão alfabetizados. Só que o professor faz um trabalho diferenciado, mas é difícil, porque ele está com 20 e tantos alunos, né, num nível, tendo que dar matéria e tendo que fazer aquele trabalho em paralelo. Então, é mais difícil, sabe? E daí aquele aluno tem que ter conteúdo também. Então, é bem complicado, porque tu tem que dobrar em 2, tem 2 turmas, vai ter um só. Sabe? Tu não está preparado para isso. Mas a gente tem, sim, aluno de inclusão ali dentro, porque seria, né? Só que tu não está preparado e tu tem que atender os 2 ao mesmo tempo. Né? É uma pena, né, que nosso estado esteja na situação que está, economicamente, né? Porque na verdade, deveria ter o turno inverso, né, para atender. Exatamente. O que deveria ser prioridade, né? É a educação. Se tu vai chamar, que nem aconteceu no passado, nesse caso do 2º ano, o pessoal do Estado veio na escola e disseram que tem, sim. Claro que tem. Mas onde dá, não sei, né? Vai ver, não tem. Tem o que? Recursos? Tem. Onde é que está, não pois sei, é. né? Existe, mas não se vê. É o espírito. É uma pena mesmo. Eu queria cumprimentar o Renato, que é o esposo da Beth, um amigo também de muitos anos. Aliás, todo mundo aqui é amigo, né? E queria que tu desse uma saudação para o pessoal. O Renato é representante comercial, trabalha com ramo de motopeças. Boa tarde aos ouvintes, seguidores da Rádio e Jornal de Destaque. É um prazer estar aqui com o Chico Dulce. Eu, como coadjuvante, né, de exatamente, que acompanha, bastante, né? E olha, ser professor não é muito fácil. Eu né? acho. Porque é de várias maneiras que tu tem que ser professor. É verdade. Principalmente na alfabetização, que tu pega ali 40 pedras que tu tem que lapidar durante aquele período. Na realidade, os 3 primeiros anos são os mais difíceis. Eu também, eu acho que são mesmo, né? Das crianças, né? Porque tu pegar uma pessoa que está crua, e é bem como tu disse, tem que lapidar, né? E tu vê assim, depois, eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa de saber que eles vão sair dali lendo, escrevendo, sabe, se comunicando para o mundo. Não, é uma história sensacional, mas a escola não tem, como todos acham, que a escola tem a obrigação de educar, né? Na realidade, a escola está ali para ensinar. Né? A educação tem 20 casas. E esse é o que eu vejo, assim, né? Que eu acompanho, e pelos nossos filhos também, né? Que quando entraram na escola, já entraram com um preparo, né? E a gente vê muito, a cada ano, né? Já são, acho que 8 anos, né? Que a Bernadette está com a alfabetização. É que as crianças vêm sem noção nenhuma, a grande maioria. Parece que eu tenho a impressão que às vezes os pais transferem para
os professores a obrigação de educar, e na verdade é um trabalho, né? A educação tem que vir, né, realmente de casa, né? A base, a estrutura tem que vir de casa, né? Vocês têm que preparar o aluno para outras atividades, né? Desenvolver aquela criança, né, para o mundo da letra, né, tu tem que orientar ela. E ainda tem que ter jogo de cintura com os pais, porque nem todos entendem, né? Nem todos. É um absurdo que a gente vê, né, de pais agredindo professores, quando na verdade deveriam se unir para a coisa andar como tem que ser, né? Eu acho assim que no caso desses 3 primeiros anos, né, do primeiro ano ao terceiro ano, ainda o professor tem uma certa vantagem, porque exatamente, também idolatrado pelas crianças, né? E essa vantagem, né, já do adolescente. O adolescente, eu ia trazer uma professora que trata, mas cada dia vai ter que ser um, porque é muito extenso o conteúdo, né? A alfabetização é uma coisa divina, eu acho uma coisa sagrada, sabe? Uma coisa assim que não tem... Começa a estrutura do Estado, né? Que já vem há anos. Já vem, debilitada mesmo. E no caso da Bernadette, que tem 2 turmas, né? Mas são 2 turmas de quase 50 alunos, né? 40 e poucos alunos. Então, cada turno com 20 e poucos alunos, olha... E eu sinto assim, que nem no caso da Bernadette, que ela investe também, né? Ela investe do próprio próprio salário em coisas assim, porque a escola não dá essa estrutura. Exatamente. Com certeza. O Estado não oferece. Não oferece, né? O Estado não oferece mesmo. Uma pena. É uma pena, uma lástima, né? O Rio Grande do Sul era um estado de qualidade nessa questão de educação, né? E agora está tão pouquinho, né? E o Leonardo também, continuando a parte aí que eles têm cada vez mais despreparados, às vezes as crianças não conseguem pegar tesoura, né? Eu perguntei assim para mim, tu não recorta em casa? Eu disse, não, a minha mãe não deixa porque suja, faz sujeira, sabe? E aí, eu me lembro que a Dudinha, a minha netinha, né? Quando ela, não sei se ela tinha 3 aninhos, eu comprei uma tesourinha de picotar e dei para ela. E daí, só que a Camila, a minha enteada, não explicou para ela que ela pegou a almofada era toda de preguinha, né? Cortou todas as preguinhas assim, ó. Daí eu disse, Camila, tu tinha que ensinar para ela o que era para picotar, né? Mas a gente deu com 3 anos a tesoura, né? Agora o filho da minha colega tem 2. Um dia ele estava lá com a tesourinha assim, só que eu não conseguia cortar ainda. Mas com 2 aninhos, aí como ele não consegue cortar, ele rasga e fica feliz. Ele puxa e rasga, né? Feliz. Então, tu tem que dar, quanto antes, giz de cera, tesourinha, para eles fazerem em casa. E tem que ter um cantinho em casa que possa fazer a bagunça dele, né? Uma bagunça saudável, né? Deixa fazer, tem que riscar o quanto antes eles tiver contato com isso. A Aurora também tem 2 aninhos, ela risca, ela pinta, ela corta. Não tem que esperar ir lá na sala de aula, sabe? Não tem que ter o primeiro contato na sala de aula. Vai ter uma parede riscada, guarda-roupa. Eles não sabem qual é o lápis de escrever e qual é o lápis de pintar. Eles chegam no primeiro ano, sabe? E os pré, eu acho que estão falhando um pouco também, sabe? É mais brincar porque ela tem o primeiro ano. Mas o primeiro ano já é para alfabetizar. E tu acha que essas escolinhas, assim, que a criança vai muito cedo, o meu filho foi com 2 meses para a escolinha, sabe? E ficou, porque tinha que trabalhar, já tinha que sustentar a casa, tinha que manter os filhos, né? Ajuda? Ou convive com a família? Não tem uma regra, não tem uma norma, mas depende. Eu tive sorte com o segundo filho, que também com 4 meses foi para a escola e era bem acompanhado, né? Teve um desenvolvimento, até hoje, ele está com 13 anos e ainda tem contraturno. Ele vai para uma escola no turno, após o turno escolar, e já está nessa escola há uns 5, 6 anos. E as que ele passou, pelo menos, né, deram um tipo de preparo. Teve algumas que a gente tirou logo, né, que viu, até porque a Bernadette é experiente nisso, né, tem já esse conhecimento, então a gente já trocou logo e tal. Mas até com tudo a gente teve muita sorte com isso. Até a nossa neta também teve sorte. Aqui no município
Aqui no município, nessa... Aqui de Esteio, né? Então, hoje ela está numa escola, no primeiro ano, né? Que é a escola Camilo Alves. Nossa, olha, tem muita escola particular que não chega nem perto. Exatamente. Meu neto também está, ele estuda na... Meu neto estuda na Oswaldo Aranha, ele adora a escola, uma escola muito bem fundamentada, muito bem... Sabe, a estrutura das escolas municipais em Esteio, não sei em Sapucaia, né, são muito boas, né. As estaduais é que estão um pouquinho aquém do que deveria ser. Na realidade, pelo pouco que eu conheço, depende muito da direção da escola. O Estado não dá uma estrutura muito boa, né? Mas a direção da escola também, ela tem muito a ver com o desenvolvimento de todo o conteúdo, né? Estrutura física, né? A escola onde a Bernadette leciona, que é a Sapucaia, né? Tem uma estrutura muito boa em relação a algumas outras que a gente conhece do Estado. Eu sou sempre uma pessoa otimista, mas a situação do nosso país está tão conturbada, tão estranha, que a gente não sabe onde é que vai parar, né? A gente não sabe realmente, não se sabe mais, né? A gente sabe que tem que mandar as crianças para a escola, sabe? Tem coisas assim, mas como está difícil, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com essa crise, com essa confusão que está no nosso país, pelo amor de Deus. A gente tem que se ater nas coisas, tem que ter cuidado, muito cuidado, né, para não se atirar nesses... Eu acho que os movimentos têm que ser feitos, mas tem que ter muito cuidado para não se envolver em outras coisas, né? Mas acontece, eu sempre falo assim, que os governantes estão ali, mas eles também foram crianças e também estiveram dentro de uma família. E isso aí vem, da onde vem? Lá de casa. Porque como é que tu ensina uma criança no dia de hoje? Eu vou dar um exemplo que aconteceu na sala de aula ontem. Assim, às vezes a gente brincando diz assim, achado não é roubado, né? Então aconteceu ontem nessa sala. Uma menina tinha uns panfletos, que é uns negocinhos que ela trouxe de casa. E aí eu vi, como vieram só 12 alunos, essa confusão da gasolina, um pai tinha, outro não tinha, e eu coloquei 4 em cada mesinha. E aí o menino dizendo assim, a menina falando que era dela, e ele dizendo assim, achado não é roubado. E eu deixei para ver até onde ia. Aí eu cheguei, o que está acontecendo? E daí ela disse, prof, isso aqui é meu, e ele disse assim, eu achei no chão. Eu disse, mas se ela está falando que é dela, é porque é dela. E ele disse, mas eu achei, achado não é roubado. Aí eu fui explicar para ele que se ele achou num local que é a nossa sala de aula, qualquer coisa que tem ali, tem que perguntar de quem é quando a gente acha. Expliquei para ele. Né? Mas são valores que se traz de casa, né? Então, assim, os nossos governantes também vieram de alguma casa. Então, desde pequeno, os pais vai parar em cima da faixa de segurança, com os filhos no banco de trás, os pais fazem coisa errada dentro do carro, passam sinaleira fechada, quanta coisa que tu faz errado. O João era pequeno, nós estávamos no mercado, com a Duda e o João. E ela, sabe aqueles tic-tac? Uhum. E a Duda brigava que queria o dele. E ele botou no bolso para ela não incomodar. E a gente passou o rancho e tinha ficou, e ele me disse, olha aqui agora. E eu disse, não, volta lá. Eu podia ter dito assim, deixa isso aí só. Não, tu tem que ensinar desde pequeno. Então, os governantes também vieram de uma família. Então, muita coisa que está acontecendo hoje, e quanta coisa errada, que tu vê criança comendo no mercado e largando iogurte, comendo e não pagando. O pessoal agora está indo abastecer R$5 o litro a gasolina, brigando por isso. Então, gente, muita coisa, muita. Não digo que a culpa é nossa, mas vamos ensinar o correto. Vamos fazer a nossa parte. Olha, ontem mesmo achado não é roubado, gente. Imagina uma criança, né? Pequena. De 6 anos dizendo isso. Recém está se formando, né? Então, assim, muita coisa errada tem, gente. De algum lugar vem. Os nossos crianças vão ser os políticos de amanhã. Vão ser os governantes, vão ser o vereador, vão ser Você já tem esse tipo de pensamento, né? O vereador não tem estudo nenhum. E aí, sabe?
Aí gritam, o presidente, fulano diz tudo. O vereador também não tem nada. Às vezes não sabe assinar o nome. Sabe, tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Renato, tem alguma mensagem aí? Não. Não, só pediram para ficar mais perto do... Tá. Tá. Não tem uma mensagem aí que o meu celular, acho que não... Não tem nada, eu acho que estava olhando. Não, mas tinha sim, eu vi que tinha umas mensagens, mas não consigo abrir aqui. A Janaína dos Santos... A nossa colega, a Janaína, querida. As famílias acabam transferindo a responsabilidade para os educadores. Exatamente, Tem mensagem, acho que do Emiliano também. Pois é, gente, então eu estou muito feliz de vocês estarem participando do meu programa, levando essa mensagem assim de responsabilidade com as nossas crianças, porque realmente a gente tem que ter o cuidado, né? São os nossos valores, né? Do futuro. Bem, o que te levou a ser professora? Eu tenho história assim. Eu não queria ser professora, eu queria ser bancária. Mas, para eu ser bancária, eu tinha que estudar à noite. Meu pai não deixava eu estudar à noite. Porque no interior, né, como é que vai estudar à noite? Aí eu também não podia parar de estudar. Aí meu irmão foi lá e me matriculou na escola estadual Visconde de Cairu. Era a única escola que tinha para fazer magistério na época. Lá em Santa Rosa. Lá em Santa Rosa. Aí eu comecei a fazer magistério fazer magistério, né? As gurias lá na minha... não era nem cidade, era Tuparendi, uma cidadezinha desse tamanho, município pequeno. Aí eu fui morar com a minha prima e estudar, fazer magistério. Fiz tudo o que tinha que fazer, eram 3 anos e meio. Aí eu fui fazer o estágio, onde meu pai morava, já no interior. A gente pagava para a supervisora visitar, porque ela não visitava no interior, né? Eu e mais os colegas. Quando eu fui fazer o estágio, sabe aquelas... eu fazia uma escola estadual, onde eu nasci mesmo. E daí... tinha aquelas escolinhas que o pai falou que foi o Brizola, uma pertinho da outra do município. E daí o professor, onde meu tio morava, que era na mesma comunidade que meu pai, só que daí era mais longe. O professor se aposentou e o meu tio tinha falado para o pai, por que eu já estava me formando, né, fazendo estágio, por que eu não ia dar aula lá? E o pai me disse, não, ela está recém fazendo estágio, e não pode fazer estágio da aula. E tinha que assumir a escola, era multisseriado, né? Era primeira série, segunda série, terceira e quarta série. Mas eu acho que não sei se tinha 20 alunos. O pai não quis. Aí eu fazia estágio de manhã, de tarde ficava em casa. E um belo dia chegou, era o secretário de Educação, foi lá na minha casa, lá no pai. Eu nem conhecia, né? Porque eu tinha ficado em Santa Rosa uns 3 anos, né? E foi lá me convidar para assumir a direção da escola, imagina. E eu tinha que fazer estágio de manhã, não podia fazer estágio em escola municipal. Aí ele me achou muito nova na época, né? Eu tinha 16 anos e tal. Mas, aí meu irmão disse para o pai, deixa ela assumir, ela tem que começar. E eu fui. Daí eu fui morar na casa do meu tio, porque ficava no meio do caminho da escola estadual. De manhã eu fazia estágio e de tarde eu assumia a escola. Até tinha um menino que tinha quase a minha idade, tinha 14 anos. E assumia as 4 turmas. E eu gostei, sabe? E dali em diante eu sempre, sabe, não esqueci de ser bancária. Que bom, né? Acho que as crianças... e naquela época, então, eu dava aula às 4 turmas, imagina. Aí eu acabei o estágio em junho, né? E daí eu só dei aula, o pessoal dava aula de tarde, daí na outra escola, né? E assumi direção, foi lá uma pessoa me explicou o que era. Só que naquela época a gente ri, né? Porque não é como hoje, né? Naquela época, eu sei que depois, eu casei, um ano depois, fui dar aula bem perto da minha casa, e meu pai ficou doente, 10 meses depois que eu casei, meu pai faleceu, 10 meses depois meu pai faleceu. A gente ri até hoje, eu e colegas aqui de Sapucaia mesmo, lá de Sapucaia, que contam que quando começaram a dar aula no município também, eu fechei a escola, né? Quando meu pai passou mal, eu fechei a escola uma semana inteira, não dei aula, os pais achavam que era normal aquilo. Fui lá na prefeitura e contei,
E não teve problema nenhum, sabe? O professor era o dono e pronto. Imagina, simplesmente eu fechei a escola e ninguém teve aula. Imagina hoje tu vai fazer isso, né? Então, assim, o diretor era o dono ali da comunidade. Daí, depois, quando eu fui para outra escola, daí era eu e um outro professor, né? Tinha mais alunos. Né? Hoje fechou tudo, hoje fechou até escola estadual, da mãe mora, eles levam todos os alunos para uma outra escola maior. Não tem mais nem as estaduais, não tem mais as municipais já há muitos anos, né? Então, e eu estou até hoje, né? Porque eu gosto. Eu fiz faculdade de matemática, mas estou alfabetizando. Eu trabalhei 14 com adolescente tu nunca trabalhaste? Sim, 14 anos. 14 anos. 14 e como anos. é que é? Qual é a diferença entre a criança e o adolescente? Eu trabalhei na escola Gladys Rita, em Sapucaia. Quando eu vim para cá, eu trabalhei lá 14 anos, matemática, 5ª série, 8ª série na época. Muito bom, a escola era menor do que eu trabalho hoje. Quando eu vim para a escola Sapucaia, não tinha vaga. Aí eu comecei dando aula para 4º ano. E a professora do 1º ano ficou doente. E eu assumi por um mês a turma dela. E ela não voltou até hoje. Aí a outra saiu da escola, da professora da manhã, e eu peguei. E eu gostei, eu não quis mais voltar para a área, sabe? Então, é maravilhoso, é cansativo muito, porque assim, eles dependem de ti para tudo. Tanto, até assim, prof, eu posso tomar água da minha garrafinha? Sabe? Prof, eu posso apontar meu lápis? Tudo eles pedem, tudo, sabe? Eu posso tirar o casaco? Mas eu já me acostumei com isso. É gratificante, minha né? colega estava na minha sala e disse, comer tem tudo. Nossa, como é que tu aguenta, sabe? Mas é gratificante, sabe? É gratificante. Eu brigo por eles. Eu xingo eles, mas eu também brigo por eles. Sabe? Eu sei. Então, é mãezona, né? Mãezona mesmo, verdade, né? Eu brigo por eles. Eu vou de sala em sala. Se acontecer alguma coisa no recreio, eu vou de sala em sala saber. Então, o que realmente aconteceu? Então, é bem gratificante. E eles sentem essa confiança que tu... Às vezes, em alguma estagiária, e elas dizem, mas eles não me obedecem. Claro, não é a professora, né? Então... Eles chamam de prof. Sim, prof B. Eu vou ler aqui umas mensagenzinhas. Rodrigo Jankowski, cozinha da vovó, interessante. Culinária? Não é culinária, seu Rodrigo. A cozinha da vovó é porque o lugar da casa que é mais aconchegante é a cozinha. Na minha cozinha, as pessoas chegam, ficam ali, às vezes nem passam vão no banheiro, uma coisa assim, e ficam ali tomando cafezinho, conversando. Então, eu achei que esse nome seria, não é a questão de culinária, de comida, é o aconchego, é o acolhimento, tá? A cozinha. E cozinha da vovó, então, ainda é melhor, né? Sim. Eu acho que é mais acolhedor ainda, né? Mais gostosinho, tá? Emiliano, já estou aqui plugado só nos bastidores. Um beijo, mãe, abraço. Renato e B. Obrigada. Parabéns, professores e pedagogos, que trazem uma vida digna ao ser humano. Pois o fato de saber ler e escrever é como acordar para o mundo, dar a visão real da vida, munir o ser humano da sua defesa. Munir o ser humano, onde é que está? Não tenha vergonha. Munir o ser humano de sua defesa e da sua ação de poder entender as coisas e não se anular dos seus direitos e deveres. E não somente as crianças, mas sim qualquer idade, qualquer ser humano, não tenha vergonha de se procurar ajuda para ter o seu direito de aprender a ler e escrever. Está muito certo. Parabéns, B, pois tu és uma das pessoas que faz este bem às pessoas, assim como todas as professoras. Vocês dão o privilégio da sabedoria do ser humano. Obrigada. Muito bem. A Janaína é nossa colega aqui, ela tem programas, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de um dinamismo, e ela é conselheira tutelar, né? E eu acho que esse trabalho de professora com conselheira é uma coisa assim muito, muito, muito positiva, sabe? Ela, como vocês, deve ter assim as maiores, como é que é, aquela coisa assim de tu presenciar coisas, né? De criança, e quando é criança as coisas pesam bem mais, né? Sim. Somam mais, né? Ali, sabe?
Que nem hoje, eu cheguei na sala, né? E daí, tu tá ali, tu não tá legal aquele dia, ele vem assim, do nada, prof, o que é? Eu te amo. O prof, posso te dar um abraço? Tu tá ali mandando bilhete, botando bilhete nas agendas. Hoje eu entrei na sala, a menina ficou no meu lugar, né? Mas eu fui lá, organizei, botei o tema. Aí eu tinha passado um batom, né? Coisa que nem dá tempo, né? Prof, tu tá bonita, prof, onde é que tu vai? Sabe? E eles notam tudo que tu É que vocês acolhem na escola, né? E a conselheira vai na casa, às vezes resolver cada coisa assim, terrível, né? Terrível. Acho que o trabalho de conselheira tutelar é uma coisa muito divina também. Parabéns, Janaína. A Ana Marli Boeira, parabéns, amiga, beijo, deve ser tua parente, né? E a Clarice está assistindo o nosso programa. Obrigada, Clarice. Beijo. E o Renato, o que tem para nos contar da tua experiência, Renato? Como está difícil o trabalho? Como é que está? Olha, como o país, né? A gente depende. Tá andando. Vendas, né? É uma coisa que é como procurar um emprego novo todo dia. Né? É verdade. Está sempre correndo atrás, né? Ou para ajudar o teu cliente ou para te conseguir prover, né? Mas nessas últimas semanas as coisas praticamente pararam, né? Tanto para nós como para os lojistas, né? Realmente não parou total porque as pessoas insistem em abastecer seus carros e saírem. Claro, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso mesmo. Foi bem a proposta. O rombo a gente vai sentir daqui mais um pouco, né? Eu acho que não vai demorar muito. A paralisação era realmente parar, né, totalmente. Mas já deu uma mexida, eu acho, né? Em alguma coisa. Pelo menos para conscientizar, né? Tomara, né? Um dia a gente tem alguma surpresa, vamos ver. Porque. Boa, né? Porque eu acho que não tem a não ser eles mesmos, não tem ninguém satisfeito com esse estado de coisas. Não pode ter. É difícil. No que se refere a povo, ninguém está satisfeito. Né? É um absurdo que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, né? E os planos, vai se aposentar, vai ficar, né? Mas os alunos vão sentir, né? A criança é assim, ó. A criança diz assim, ó, cada ano é uma turma nova, cada ano uma caixinha de surpresa. E eles vão passando por nós, né? Vão passando no mundo, e eles se acostumando com outra professora, é claro. Todo mundo foi teu aluno, até eles às vezes vem alguém, né? Estou na pracinha, alguém está na quadra, os maiores, né? E alguém diz, oi, prof, foi teu aluno deles. Claro, né? Todos, né, prof? Todos são teus alunos aqui, né? Não foram todos. A gente tem lembrança, né? A gente tem umas lembranças tão bonitas dos professores, né? Às vezes outras escolas, né? Agora são amigos no Face, assim. Mas eu estou esperando. Eu tinha 8 anos no município, né? Que eu arredei, estou esperando vir a graduação para me caminhar. Mas eu já tenho 29 anos já. Eu tive uma primeira professora, depois a gente trabalhou, a doutora Jane, era a professora Jane, sabe? E eu lembro assim que antigamente os pais não levavam os filhos, né? Eu ia com o irmão mais velho, né? Não tinha, até porque não tinha essa maldade, essa violência toda, né? Os pais não tinham tempo de levar a gente para a escola e ir buscar, né? Hoje em dia não se pode largar uma criança de maneira alguma, né? Eu acho que até é um crime largar uma criança, né? E eu lembro que estava chorando, assim, muito desanimada, né? Louca de medo, porque era o primeiro dia, né? A professora veio, me abraçou. Eu tenho essa lembrança até hoje, né? E a gente tem, assim, tantas lembranças boas do tempo que a gente era aluno, né? Tanto que... Eu não tenho lembranças boas do meu primeiro ano, assim, da minha primeira professora. Não? Ai, que pena. Isso aí marca uma criança, né? No primeiro ano, eu estudei numa escola, que era no município, depois eu fui estadual. E daí, era tipo, muito seriado, e daí eu era até acho que era quarta série, né? Eu tinha que sair daquela escola. Então, meninas que não iam estudar mais, repetiam, sabe? E aí elas eram maiores, então eu me lembro que com a unha pintada, que tinha uma irmã mais velha. E
E elas inventavam que não podia dar punheta em nada. E eu fiquei tentando tirar uma baciazinha que tinha, tentando tirar esmalte. Nossa, Marcou para ti isso aí? Marcou, e a professora não era legal, sabe? Gritava muito, sei lá, uma coisa assim, a professora não era uma professora legal. Eu aprendi a escrever, minha letra era horrível, sabe? Eu aprendi a emendar uma letra na outra. Nunca a professora fez aquele trabalho que a gente faz agora a professora do segundo ano que faz, né? O traçado na cursiva, né? Depois que eu fui fazer magistério, eu fui fazer o traçado direitinho, sabe? Então, marcou muito. Depois dessa professora vai ter nem colega no magistério, sabe? Mas marcou, não foi uma coisa legal. Depois que eu fui para o estado, que era uma professora para casa, aí eu gostei. Eu ia trazer hoje no programa, eram duas professoras, era a Verene Vargas, que infelizmente ela teve ficou doentinha, não pôde vir, porque ela era professora, foi minha colega de aula. Então eu queria fazer assim um comparativo entre duas épocas, né? Tu, né, nesses tempos modernos, e ela no outro tempo, né? Os professores eram bem mais respeitados, né? Porque a gente tinha um respeito, a gente trazia de casa um respeito pelo professor, ou medo, exatamente, né? Não, eu tinha carinho. Mas eu também estudei em colégio de... O meu colégio do estado era muito lindo, até hoje. Era uma escola que parecia uma casa. Na frente tinha uma área assim, com uma escadaria, os negócios de colocar as bandeiras. Aí era aquelas áreas, assim, para um lado era a secretaria, para o outro a biblioteca. Ninguém podia entrar na biblioteca, ela estava escondida no recreio, né? Aí tinha uma porta enorme, um corredor e as salas de aula. Então, aquela porta ficava sempre fechadinha, né? Ninguém podia entrar, era só os alunos lá atrás. Atrás da escola era uma horta linda. Aí o meu professor, que era muito legal, ele foi fazer um curso. E a professora, no terceiro ano, dava aula para o terceiro e o quarto, naquele mês que ele ficou fora. Então ela botava uns problemas desse tamanho, quarto. Para passar o tempo. E ela ia na horta. E quem não terminasse aquilo, e nós sabíamos fazer aquilo, quem não terminasse aquilo, não podia ser para o recreio. E ninguém abria a boca. E o dia que esse professor voltou, a gente, nossa, o quarto ano, deixa eu deitar de alegria, né? E ela entrou com uma mangueira preta, e deu em cima de uma mesa, assim, meu Deus, com silêncio. Ela gritava, tinha um comércio na frente. E até hoje eu dizia para minha mãe, agora a mãe não fala mais nela, que ela estava em depressão, eu disse, não tem mais aluno para deitar, né? A gente tinha muito medo dela, porque ela gritava, e eu fiz meu estágio lá. E ela era professora da regente, só que o que eles faziam? Eles botavam os alunos copiar de uns livros, Débora era o nome do livro, até hoje eu esqueci, ela passava no quadro. E eu fiz o estágio lá, e cada pouco ela vinha, eu escrevia no quadro, ela vinha com um rodo passar na frente do quadro para tirar o giz do chão. E os alunos tinham que ir antes da hora, tinha cera no chão, era parquê, passar o pano de lã no chão. Mas isso é abuso de poder, né? É o poder da professora, né? Isso quando eu fiz meu estágio. E as crianças não entravam com o mesmo calçado. Era um brilho aquele chão, tá? Então, claro, quando eu fiz o estágio já era mais, não tinha mais o medo, né? Então, mas ela entrava, limpava a minha sala, as gurias também, não podia ter giz no chão. Mas assim, ó, ela tinha aquele amor pela horta, mas da aula, ela passava no quadro, tinha muito aluno, né? Depois, quando eu fui fazer estágio, já não tinha mais. Então, eles copiavam no livro, os pais não só mandavam aquilo. E assim, não usavam o quadro. Eu tenho boas lembranças da minha... Desde o primeiro ano, acho que até o quinto ano, eu estudei numa escola de freiras, na Zona Sul de Porto Alegre. Elas estudavam hábito ainda, né? Aquele chapelão, né? Aquelas coisas assim. Pela elementar, bem legal. E como tu falaste, né? Meu filho tem 13 anos hoje, o mais novo, e não vai nem na nossa rua, que é um condomínio, andar de bicicleta sozinho. Exatamente, Como mudou, né? Como mudou tudo isso, né? Eu pegava o ônibus com a turminha de amigos do bairro, ia para a escola, de ônibus sozinho, ninguém, não tinha nenhuma dúvida. Exatamente. A coisa mudou violentamente, né? E voltava sem problema nenhum. Eu estava dizendo que a minha... também, o João, a gente cria numa maneira diferente também, né? Ele não sabe nem atravessar uma rua, por exemplo. Porque você brincar
Mas é que a vida se tornou assim, né? Eles ficam meio que dependendo do sistema, exatamente. Eu lembro, depois eu fui estudar no colégio, depois no segundo grau, né? Que era na época, da sexta série. Fui estudar numa escola no centro. Primeiro eu estudei numa estadual, 2 anos, que era atrás do Palácio do Governo, e era turno integral, e era uma escola estadual. Isso era muito boa a escola. E depois fui para um colégio padre, onde fiz até o 3º ano, e me lembro, eu estava servindo na Força Aérea e desrespeitei o coordenador de andar lá, que era o professor Atanásio, que era um padre, e eu tive que voltar no outro dia, bardado, né? E o meu pai me acompanhando para poder entrar na escola. Eu fazia o Emiliano escrever cartas, quando ele se comportava mal na escola, mas ele escrevia cartas pedindo desculpa para a professora, né? E o interessante é que minha primeira professora, a doutora Jane, depois ela se tornou obstetra, ela fez o parto do meu primeiro filho. Então, ficou bem marcado na minha vida, né? Minha primeira professora e a que fez o parto do meu filho, né? Então, uma coisa que... A Camila Severo Machado está assistindo. Viu? A sobrinha. Sobrinha de vocês. A Camila, eu pensei que fosse a da Valéria. Que bom. Uma coisa interessante do colégio estadual, esse que eu frequentei, que é atrás do Palácio, hoje é o Paulo Soares, que é atrás do Palácio do Governo, que era turno integral, mas não porque era uma escola ali agregada ao Palácio do Governo aqui. Naquela época, todas as escolas estaduais tinham, pelo menos no centro de Porto Alegre, né, quase todas elas com turno integral. Na realidade, assim, a gente tinha aula à tarde, normal. Na parte da manhã, a gente tinha, naquela época, técnicas agrícolas, comerciais, técnicas domésticas, em uma outra escola, técnica industrial. Tinha 2 dias numa outra escola, que era o Evaristo Torres da Cunha. Aí tinha Aliança Francesa, um dia da semana, Iales no outro dia, e tudo agregado à escola. Eu tinha corte e costura. Corte, costura e culinária, coisa que nunca consegui. Culinária. Corte e costura é um fiasco, sabe? Hoje não tem mais isso, né? Não tem como. Acho que não tem nem condições, né? IASG, que era uma escola particular, era na época a melhor escola de inglês, paga pelo colégio, e a Aliança Francesa também, que era uma escola particular, mas era paga pelo Estado. O SESI faz, né, um trabalho assim de um outro horário, né? Não sei se faz ainda, porque o meu guri fazia. Ele ia para a escola, um turno, no outro turno ele ia para o SESI fazer atividades, assim como tu disse que fazia. Né? Muito bom mesmo, sabe? Então a gente tinha ocupação a semana toda, né? O dia todo. Não precisava de contraturno, como hoje, né? Meu filho tem que ir para uma outra escola, não tem onde ficar. Né? É uma pena, né, que o nosso governador, Leonel Brizola, era tão dedicado, né? Ele, Darcy Ribeiro, eles tinham todo um cuidado, mas isso parece que está se perdendo, né? Eu me lembro, na época que eu estudei na estadual, que era o Jair Soares. Isso, também é. Jair Soares, governador, né? Mas era muito puxado isso. Né? Agora a coisa está assim, é um dia de cada vez, né? É triste, é muito triste, né? Tomara Deus que uma hora esse povo se acorde e que as coisas venham melhorar, né? Mas, gente, nosso programa está chegando ao final. Mas tá bom, né? Tu estava tão nervosa? Gostou? Então, está convidada para, sempre que quiser, tá? Participar do nosso programa, trazer suas experiências. Tu também, Renato, muito obrigada, tá? Eu te agradeço, foi um prazer. Sempre que puder, de volta. Agradeço muito. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Então, gente, é isso aí, tá? Por hoje, estou muito feliz, porque os amigos estão aqui com a gente, tá? Agradeço a presença. Sempre um prazer, sempre que quiserem, porque aqui não é programa de entrevista, é um programa de... É a cozinha da vovó, tá? Querendo chegar, cheguem, que vão ser sempre bem recebidos.
Agradeço a Rádio TV Destaque, né, aos amigos que assistiram e que partilharam conosco do programa, e até a quarta-feira que vem. Tá? Um abraço a todos.